Glória a Deus. Está com a sua Bíblia aberta? Glória a Deus. Estava com pressa que o estudo terminasse. Quem estava querendo que esse estudo terminasse logo? Hoje chegou o dia de terminar. Glória a Deus. Está conosco o irmão Ellison, sua esposa, irmã Adriana. Fica aí para os dois. Eles moram em Garanhuns. Estão conosco aqui. Os irmãos recebem bem-vindo entre nós. Digam todos amém. Amém. Deus abençoe, amados. Glória a Deus. Então, finalmente chegamos ao 10º mandamento. Depois de termos estudado esses, vamos dizer, meses até, né? Cada sexta-feira, nem toda sexta-feira tivemos a oportunidade de estudar o tema, mas hoje finalmente chegamos ao encerramento dos 10 mandamentos. Dessa feita estudaremos, finalizaremos com o 10º mandamento, que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Mandamento claro, bem objetivo, fácil de ser compreendido. Vai de encontro a um sentimento que faz parte, está intrinsecamente ligado à natureza do ser humano, sua natureza pecaminosa, que chama-se o que é identificado como cobiça. Vai de encontro a esse sentimento, que é um sentimento carnal e condenado pela palavra de Deus. Então, é contra a cobiça que o 10º mandamento vai de encontro. Glória a Deus. E nós temos uma figura ilustrativa, olha aí, a cobiça, né? Esse último mandamento proíbe o desejo interior do coração de cobiçar, maquinar e empregar qualquer esforço para conseguir qualquer coisa que pertença a outra pessoa, tanto na esfera material quanto na esfera humana. Deus é claro na sua palavra, quando Ele proíbe no 10º mandamento, proíbe o homem cobiçar 9 coisas que para ele seria tão importante se conquistasse. Então, a cobiça, ela nasce no coração do homem. Onde nasce a cobiça? No coração do homem, da mulher. A partir do momento que o ser humano passa a ser consciente daquilo que ele quer, daquilo que ele deseja alcançar, então esse sentimento chamado cobiça aflora na alma da pessoa, certo? E tem pessoas, há casos, houve muitos casos, ainda hoje há, e enquanto existir ser humano sobre a face da terra, não deixará de existir casos que a pessoa movida pela cobiça chega ao extremo, no sentido de querer conquistar, de tomar posse, de conseguir aquilo que ele está cobiçando, aquilo que ela está cobiçando, chega ao ponto de mandar matar, ou até mesmo de matar alguém. Veja que a cobiça é um sentimento tão forte, que ela domina a pessoa de uma maneira tal que em muitos casos a pessoa perde o seu bom senso para conseguir aquilo que ela está cobiçando, seja na área material, seja na área sentimental, né? Como nós vimos, a mulher do próximo, seja na área profissional, na área comercial. Basta uma pessoa prosperar, ser promovida, que alguém já fica com inveja, porque a inveja, ela anda bem juntinho da cobiça, anda bem juntinho, inveja e cobiça.
cobiça e inveja. São irmãs gêmeas. Glória a Deus. Então, esse último mandamento proíbe o desejo interior. Ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém percebe esse sentimento, esse desejo na vida de outrem, porque ele está guardado no coração. Está lá, escondido no coração. Então, uma pessoa se faz de amiga de outra para conquistar o cônjuge daquela pessoa da qual ela se tornou amiga, ou noivo, ou namorado, ou a namorada, não é? Dar um jeitinho de conquistar ou conseguir alcançar qualquer outra coisa, seja na esfera também material, não é? Fica cobiçando, desejando, certo? Mas enquanto as pessoas que de boa fé convivem com esse tipo de gente não percebem a cobiça que está lá dentro dominando, Deus vê. Ou Deus vê-la, Deus vê a cobiça. O que é que Deus vê no coração do ser humano? A cobiça. De forma que se o crente orar, se o crente tiver de Deus o discernimento, Deus também vai fazer ele entender que alguém está de olho em um objeto dele, do crente, ou no seu cônjuge, ou no seu objeto de uso pessoal, na sua empresa, na sua prosperidade, na sua posição na empresa, na repartição. Se o crente tem um discernimento espiritual, vai ver, vai alcançar isso com os olhos espirituais, porque uma vez que é um sentimento interior, a cobiça, guardado lá no coração, então, se você não tiver de Deus o discernimento, você nunca vai perceber. E quando perceber, já terá sido tarde demais. Você já sofreu dano, já sofreu o prejuízo. Glória a Deus. Não estão entendendo a palavra? Amém? Amém? Glória a Deus para sempre. Vamos adiante. O que significa a palavra cobiça? No dicionário Aurélio diz que a cobiça ela deriva do latim cupitidia, que significa desejo sôfrego. A pessoa que cobiça o que é alheio, enquanto não consegue, está sofrendo, está se corroendo lá por dentro, perde a tranquilidade. Por isso que o primeiro significado que o Aurélio dá é um desejo sôfrego, um desejo que produz sofrimento. E só para o sofrimento na vida de quem cobiça quando aquele que está cobiçando alcança o seu propósito. Enquanto não, é para sofrer mesmo. Só por causa do carro, só por causa da casa boa de alguém, dos móveis, não é? Do salário, da posição que a pessoa se encontra, não é? Do bom emprego que arrumou, do concurso que passou, entendeu? E até daquilo que não podia cobiçar, que é alguém que já tem dono. Amém, irmão? Amém. Então, a cobiça significa desejo sôfrego, veemente, de possuir bens materiais, mas também, não apenas bens materiais, mas também até bens imateriais, no caso, o cônjuge, não é? O segundo significado, ou aspecto da cobiça, diz que ela representa uma ambição desmedida de riquezas. A cobiça, o foco principal dela é esse, é os bens materiais de alguém, que alguém já está desfrutando, que alguém conseguiu a custo de muito trabalho, de muito sofrimento, não é? Noites insones para passar no concurso, não é? Andou muito colocando currículo, pagou um preço, começou do zero uma pequena empresa, um pequeno negócio, que Deus abençoou, fez prosperar e tudo mais, e alguém que não teve nenhuma participação, não deu nenhuma contribuição para a prosperidade daquele que está sendo próspero, começa a cobiçar, começa a desejar de qualquer jeito, e aí chega ao ponto até de mandar matar alguém. Basta o mercadinho do fulano prosperar,
que alguém disse: se esse ponto fosse meu, eu era quem estava na boa. Mas eu vou resolver isso. Eu mando matar o dono, depois compro, alugo o ponto e vou ficar rico. E acabou-se. Então as pessoas são tão assim dominadas, a cobiça domina tanto os sentimentos humanos, que leva e impulsiona alguém a tirar a vida do seu semelhante por causa da prosperidade, da riqueza, dos bens materiais. Glória a Deus. A cobiça não é um sentimento que deve dominar o crente. Olha, irmão, eu quero dizer que Deus escreveu isso aqui para nós, que somos o seu povo. O que é que nós somos de Deus? O seu povo, certo? O ímpio, um estudo desse não interessa para ele, mas para nós deve interessar. Porque da forma que o ímpio lá fora é tentado, também nós somos tentados a querer cobiçar aquilo que não nos pertence. Mas a palavra de Deus, ela imuniza-nos para que nós evitemos este e muitos outros desejos negativos. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, quando você vê esse desejo querendo lhe dominar, vá orar, vá pedir a graça de Deus, a ajuda do céu, o auxílio do Espírito Santo, para ele lhe libertar desse sentimento, porque isso é uma verdadeira desgraça. O termo mais apropriado é esse que eu acho nessa hora, na vida de qualquer ser humano: a cobiça, desejar, né, ou invejar aquilo que não lhe pertence. Até uma posição na igreja, sabia? Até posição na igreja. Aquele caso bem que podia ser meu. Eu estou aqui há mais tempo. Eu assumi uma igreja que uma irmã chegou para mim na semana seguinte. Ela disse: me disseram que o senhor veio para aqui para me destronar. Sim, na lata, como se diz no ditado popular. Aí eu perguntei a ela, era uma senhora que tinha idade de ser minha avó. Eu perguntei a ela: e aqui na igreja tem trono além do trono de Cristo, irmão? Não, porque me disseram que o senhor é evangelista. Na época eu era evangelista. E lá só passava dirigentes que eram presbíteros. Então ela tinha um certo domínio. Ela disse para mim, questionou: o senhor veio para cá para me destronar? Me disseram que o senhor veio com esse propósito. Aliás, foi mandado para me destronar. Eu falei: olha, mano, aqui eu penso que só tem um trono, e esse trono pertence a Jesus. Nem é meu, nem é seu. Pertence ao Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus. Agora, se a senhora não se comportar de uma forma equilibrada, a senhora vai perder suas funções aqui. Aí ela começou, ela me apresentou o currículo, né? Currículo Vida Espiritual. Ela disse: eu fui a fundadora dessa igreja, e era uma igreja grande. Eu fui a primeira crente batizada com o Espírito Santo aqui. Fui eu que fundei o ciclo de oração. Eu iniciei a escola dominical e fui a primeira professora. Eu disse: parabéns para mim. Seu currículo realmente é um currículo bom. Mas a irmã procura se enquadrar dentro daquilo que a palavra de Deus determina. Porque eu vim aqui para cuidar da igreja de uma forma geral. Certo? E a irmã já tem idade de pensar de forma equilibrada. Mas o problema dela era a cobiça. Ela era uma dirigente de liberação, e o colega anterior ao qual eu sucedi tinha criado um segundo ciclo de oração. Não funcionava um ciclo de oração na segunda com ela, e eu entendi o colega depois que ele já criou um ciclo de oração para a quarta-feira, porque ninguém estava mais indo para o ciclo de oração na segunda, porque ela era uma pessoa, sinceramente falando, intragável. Apesar de ser uma pessoa antiga na fé, mas era intragável. Então o colega ao qual eu sucedi, ele criou uma segunda alternativa, ciclo de oração na quarta-feira. E aí o ciclo de oração da quarta-feira, como diz a moçada, bombou, né? Não é assim que diz o jovem hoje? Bombou, cresceu, quer dizer, essa expressão bombou, que é da gíria aí dos jovens, quer dizer cresceu, explodiu, teve assim um crescimento espetacular. Então cresceu significativamente. E ela ficou lá, só ela e a irmã Maria.
ela cantando os hinos da harpa e dando a doutrina dela lá, e só uma ou duas irmãs que gostavam dela, ou que suportavam ela. E ela passou a ter cobiça da outra, passou a ficar cobiçando. O senhor tem que acabar o ciclo de oração na quarta-feira. Eu disse, não acabo, porque quando eu cheguei eu já encontrei. E eu não gosto de acabar nada que eu encontro na igreja quando passa a pastorear. Fique quietinho. O resultado é que ela não teve como se enquadrar mesmo, e não fui eu que tirei. Quem tirou foi o Senhor. Nunca toquei nela com o dedo. Que é aqueles crentes mais problemáticos que tem na igreja, eu não toco neles. Não toco. Os mais problemáticos eu não toco. Quando você me vê sem tocar numa pessoa, mesmo ele ou ela com uma vida irregular, crítico, isso e aquilo, já sabe que quem vai tratar com ele é Deus. Porque Deus deu pastores à igreja, sim ou não? Pastor é para cuidar e tratar das ovelhas, mas no meio das ovelhas tem os bodes. E bode eu não gosto de tratar, que ele tem cada chifre deste tamanho assim. E eu tenho medo de chifre de bode. Glória a Deus. Então, Deus deixa que o dono do rebanho, que eu sou um mero apacentador, trate com ele, com ela. Glória a Deus. Mas também tem esse tipo de cobiça. A cobiça no campo espiritual. Aquela posição não era para o irmão fulano, era para mim. Eu era quem merecia ser um diácono. Eu era quem merecia ser um presbítero. Glória a Deus. Eu era quem devia pregar. Eu sei pregar. Eu sei ensinar. Eu sou isso. O pastor bota fulano. O pastor botou aquela irmã. Eu estou aqui antes do que ela. O que é isso, irmão? É a cobiça. Então, irmão, nós não estamos isentos. Não estamos isentos de sermos atacados por esse vírus que vem do inferno. De onde é que esse vírus vem? Do inferno. Glória a Deus. Porque vocês estão lembrados que Satanás cobiçou o quê? Antes dele se tornar Satanás, quando ele era um anjo de luz. O que é que ele cobiçou? O trono de Deus. Ele disse, eu subirei, olha, e colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Quer dizer, a cobiça. E depois que ele foi derribado do céu à terra, ele veio desse vírus e contaminou a humanidade. De forma que uma criança, quando ela começa já a dar os seus primeiros passinhos, ela já começa a desabrochar, ou começa a desabrochar na vida dela esse sentimento tão triste e tão maligno. Quer tomar o brinquedo do outro, chora porque o pai não come o brinquedo igual do coleguinha. É assim ou não é? Isso que é, mas é cobiça. E isso, à medida que a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai se tornando um mal irremediável, incontrolável. Só tem um remédio que pode curar esse mal, é o sangue de Jesus. Quando o pecador se entrega a Cristo e passa pelo processo da conversão. Mas mesmo assim, mesmo nós tendo nascido de novo, não estamos isentos de sermos atacados, não é? Quando a gente vê o carro da loja chegar com um sofazão bonito na casa do vizinho e o nosso está rasgadinho, né? Glória a Deus. Já não dá mais bom dia ao vizinho. O vizinho sabe por quê? Por quê? Que fulana deixou de falar comigo. Vim aqui toda vez. E quando vai, depois de ter engolido aquele desejo, chega na casa do vizinho, da vizinha, sofá novo, né? Cobiça. E assim sucessivamente. Glória a Deus. Vamos adiante. O verbo cobiçar, biblicamente falando, no hebraico ramá, não exprime simplesmente um sentimento ou um desejo subjetivo, lá oculto, mas também ações concretas necessárias para apropriar-se daquilo que se deseja. Nasce o desejo no coração da pessoa, nasce a cobiça, e essa cobiça, se não for vencida, se não for suplantada no coração, ela vai se tornar uma ação concreta na vida daquele que está cobiçando. Então a pessoa dominada por esse sentimento maligno, ela vai trabalhar de todas as formas e maneiras para alcançar o seu objetivo. Enquanto não alcançar, não descansa.
Esse verbo designa ao mesmo tempo emoção e ação. Enquanto a pessoa sente ele, e aí por isso que eu digo aqui que é emoção, né? A pessoa também age. Vem esse desejo, esse sentimento, essa emoção de cobiçar, de querer ter, de querer possuir o bem dos outros. Porque tem pessoas que podem comprar um sofá novo, tem pessoas que podem comprar um carro novo, um outro bem qualquer, que também tem uma formação boa, intelectualmente falando, mas por alguma razão não parte para essa iniciativa. E quando vê alguém de posse de alguma bênção, de alguma situação boa, aí passa a cobiçar, mesmo podendo resolver aquilo de uma outra forma, através do seu dinheiro, da sua competência. Não serve, eu só quero se for o do fulano. Parece até uma patologia do inferno maligna, parece uma doença maligna. Eu posso comprar um sofá novo, mas eu fico desejando, eu quero do meu vizinho. Eu já tenho a minha esposa, mas eu ficaria satisfeito se eu pudesse me apropriar da esposa do meu vizinho, certo? E muitas vezes não pode nem dar conta da esposa dele, quanto mais da esposa dos outros, certo? Então esse verbo designa ao mesmo tempo emoção e ação, o desejo e sua realização, conforme o demonstram outros textos bíblicos nos quais é empregado. O 10º mandamento, nele estão proibidos 8 coisas que não devem, estão elencadas 8 coisas que não devem ser cobiçadas por aquele que serve ao Senhor. 8 coisas. A primeira, a casa do próximo. Que a casa do próximo é o seu lar, é o seu abrigo, é onde ele se resguarda com a sua família. Mas o fulano tem a casa dele, mas acho que aquela casa não é boa. Eu queria a casa do fulano, eu queria ter uma casa como a dele. Quando alguém compra uma casa boa, né, e a pessoa passa a cobiçar, ou reforma a sua casa, deixa ela mais bonita, mais ampla, sei lá, então aquele que tem cobiça chega lá para olhar e diz: não ficou tão boa não. Não ficou tão boa não. Essa gota feia, essa cerâmica não combinou. Começa a colocar defeito, porque por dentro está se corrompendo, certo? A casa do próximo não pode ser cobiçada. Se contente com aquilo que Deus lhe deu. Nos contentemos com aquilo que Deus nos deu. Glória a Deus. O cidadão mora numa casa pequena, quer ir para uma casa maior, aí vai. Não, mas podia ser bem maior, vai para uma bem maior. Vai. E não, isso é uma besteira, porque a casinha que a gente vai morar depois que partimos daqui, ela é tão estreitinha, pequenininha, só cabe, só dá mesmo como? Para que tanta coisa? Glória a Deus. Não é assim? A casa do próximo, a mulher do próximo. Aí alguém, de forma crítica, disse assim a respeito desse 10º mandamento, dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são 9 para a mulher e 10 para o homem. Porque o 10º mandamento diz também: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então alguém diz: então a mulher não deve olhar para esse 10º mandamento. Não, quando a Bíblia fala em homem, está também incluso a mulher. Não tenha dúvida disso, certo? Então Deus proíbe também cobiçar a mulher do próximo. E na contramão, o homem do próximo também, da próxima. Glória a Deus. Da mesma forma Deus proíbe. Por quê? Porque o casamento foi uma instituição criada, inventada, planejada por Deus e estabelecida na face da terra. Então, quando Deus entregou Eva ao seu esposo Adão, não é? E da mesma forma entregou Adão à sua esposa Eva, Deus não admitia de forma, não queria de forma alguma, não quis de forma alguma que aparecesse um terceiro personagem para
atrapalhar a vida a dois daquele casal. Louvado seja Deus. O pecado chegou, dominou o coração desse primeiro casal, e a partir daí houve uma total desordem, certo? Desordem na questão da manutenção do casamento. E aí Satanás chega para o homem e diz: uma mulher só é pouco, arrume outro. Arrume outro. Da mesma forma chega para a mulher e diz: por que você ser fiel a esse homem? Esse homem não lhe trata bem, esse homem não lhe respeita, esse homem não lhe dá as coisas que você necessita. Quando você pede, ele ao invés de lhe dar, vai reclamar, vai lhe ameaçar. Então arrume outro que lhe dê, você fica com esse, e arruma um que lhe dá, que lhe dê as coisas que você precisa. Glória a Deus. Então Satanás, ele entrou na instituição família, casamento, e instalou a desordem. A desordem. Até hoje acontece isso, certo? Então, quem for casado, quem for casadas, tenha cuidado com seu cônjuge. Tenha cuidado. Tenha cuidado quem entra na sua casa constantemente. Quem vai lá visitar a sua casa constantemente. Ah, mas é meu amigo. É o teu amigo mesmo, irmão. Não, mas é minha amiga, eu conheço ela desde solteira. Pois é ela que vai fazer o estrago lá. Ou pode fazer o estrago. Claro, isso nós não podemos generalizar. Não podemos generalizar. Mas quantas traições foram concretizadas, aconteceram por causa da intimidade de amigos dentro de casa. Não? Você deve conhecer algum caso de alguém que era tão amigo. Eu conheço um caso de um cidadão que vivia bem com a esposa, feliz e tal, não era um crente dele. E a comadre dele só vivia dentro de casa. Ele era bancário, trabalhava aqui no banco privado, e a casa dele muito bem arrumada, ele gostava de arrumar a casa, a esposa também trabalhava, tinha um carro, casa boa, lugar bom. E a comadre, que tinha uma condição, um status social inferior ao deles, e que era vizinha, só vivia dentro de casa. Almoçava, jantava, ia para o quarto do casal, conversar com a comadre, e a comadre de boa fé, coitadinha. Quando veio se acordar, o cidadão já não era mais dela há muito tempo, ou só dela há muito tempo, certo? Porque a mulher a comadre começou a cobiçar o compadre, até que tomou o compadre da comadre. E hoje não vive mais com ele. Hoje ele vive na miséria. Eu conheço o caso do cara. Hoje ele vive na miséria. Nem a esposa e nem a comadre. Mas não é isso que Satanás faz? Não é assim, não? Glória a Deus. É assim que Satanás faz. Então Deus proibiu cobiçar a mulher do próximo. É proibição mesmo. Proibição. Ah, mas minha mulher está muito magra, ou está muito gorda, ou os cabelos ficaram brancos, ou não sabe se cuidar, não sabe se tratar. E a fulana lá, ela é o tipo que eu desejo. Mas a peça se estragou na sua mão. A peça se estragou na sua mão. Na sua mão. Glória a Deus. O cabelo dela está branco, compre tinta e pinte. Glória a Deus. Não anda arrumada, lá na loja, faça como eu. Cadê ela? Cadê ela? Vou na loja e compro. Quando menos espero, ela chega com ela. Aqui presente você. Eu quero que ela ande bonita, então ela viste. Não é não, irmão? Amém? Anda no marido, não divaga. Me desculpa a expressão. Que a mulher é bonita, mas não investe. Não investe. Gosta de elogiar a mulher dos outros, mas a mulher dos outros já tem dono, meu irmão. Já tem dono. Sabe essa história que está elogiando a mulher dos outros? Né?
também a mulher. Isso também se aplica à mulher. A mulher fica olhando a vida do vizinho, do casal, da família vizinha, do irmão, sei lá de quem, da colega, marido dela, de alguém, tão decente, vai buscar ela no trabalho, de bicicleta, quando não tem carro, né? Vai buscar de bicicleta, ela vai buscar de pé, vem de mãozinhas dadas, glória a Deus, né? Não pode levá-la para uma churrascaria, leva ela para comer um sanduíche aí nesses carrinhos que vem, porque felicidade não vai depender do ambiente em si, não vai depender, né? Mas a gente pode levar para um ambiente caro, ótimo, amém, glória a Deus. Você não pode levar para um ambiente mais simples, mas o que importa é o momento a dois, a sós. E alguém de olho nesse marido bom, maravilhoso. E começa a fazer a comparação entre o marido da próxima e o marido dela. E chegou a uma conclusão: eu devia ser casada com fulano. Mas fulano já tem dona. E se você desejar cobiçar o marido de outra, da próxima, você vai estar pecando. Você vai estar pecando. Ah, mas meu marido é ignorante, meu marido é bruto, meu marido é indelicado. Sim, quando você namorou com ele, teve o tempo do namoro, do noivado, você não viu não? Não viu não? Que ele era indelicado, grosseiro, que ele era analfabeto, que ele era mais escurinho do que você. Hein? Você não viu não isso? Ah, mas quando a gente está namorando, a gente pensa em outras coisas. Pois agora é tarde para pensar nisso. Agora é fechar os olhos. Amém, irmão? Fechar os olhos. Rapaz morava longe de casa, arrumou uma namorada e mandou dizer ao pai: pai, estou namorando. O pai mandou uma carta de volta e disse: abra bem seus olhos. Escreveu: abra bem seus olhos. Passaram-se os meses, então chegou outra cartinha: pai, noivei. O pai mandou outra carta: meu filho, abra bem os olhos. Passou-se mais um tempo, lá vem outra carta: pai, casei. O pai manda a resposta: meu filho, fecha os olhos. Fecha os olhos. Não tem mais jeito, não é? Não tem mais jeito. Glória a Deus. É por isso que o Senhor diz que não pode ser cobiçada a mulher do próximo, e de tabela também o homem da próxima. Não pode. Alguém até cobiça, mas em desobediência à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém? Glória a Deus. E eu louvo a Deus porque existem mulheres seguras, mulheres de fibra, de caráter, de bom procedimento, tanto na igreja quanto fora da igreja. Existem mulheres decentes sim lá no mundo. Existe. Você conhece alguma mulher decente? Com certeza, né? Que se um homem, por cobiça, der uma investida nela, ela é capaz de fazer um boletim de ocorrência, não é? Porque mesmo que ela não goste daquele marido dela, mas ela sabe que ele é o dono dela, no sentido jurídico, pelo menos é responsável, é o seu consorte, no sentido jurídico. Então ela não abre margem para o homem que a cobiçou. É assim? Da mesma forma tem homens decentes que pode vir a mulher mais bela do mundo investir contra ele, que ele não dá o seu cabimento, não dá o seu lugar digno a ela. Por quê? Porque ele ama a sua esposa, ele lembra-se dos seus votos, e ele tem um sentimento verdadeiro, real pela esposa. Glória a Deus. E se for crente, ele diz como José: pecaria eu contra Deus, cometendo mal desse tamanho? De forma alguma. Glória a Deus. Qual é o terceiro?
o servo do próximo. O servo e a serva também, né? Servo e a serva. Tem pessoas que colocam empregados dentro de casa. Vamos trazer para a nossa época. E cá, por exemplo, a empregada doméstica vai trabalhar na casa de alguém. E a patroa diz para a vizinha: eu estou tão feliz. Por que, minha vizinha? Outra pergunta. Porque agora eu arrumei uma empregada decente. E a vizinha não para empregada lá. O que é que ela vai começar a pensar? O que é que ela vai começar a desejar, cobiçar? A empregada. A empregada. Ela vai dar um jeitinho para tirar a empregada de lá e levar para a casa dela. Cobiça. Por isso que Deus proíbe, né? O boi do próximo. O boi do próximo. O boi aqui era o trator da época. Era com o boi que o judeu arava a terra. Perder o boi era passar até fome. Deus diz, Deus proíbe: não cobice o boi do seu próximo. Trabalhe para comprar um boi igual ou melhor. Não cobice. É proibido, é pecado. Depois o Senhor proíbe o quê? Cobiçar o quê? O jumento. Veja como Deus é detalhista. Deus é detalhista. Ele pensou em tudo para o bem-estar do próximo. Porque se cada pessoa que tomar conhecimento desse mandamento, ou dos 10 mandamentos, mas especificamente desses que estamos estudando, cada pessoa que se conscientizar disso aqui, certo? E pôr em prática, a vida será melhor. Concordam comigo? Sim. Não é? Glória a Deus. Não somente a minha vida, mas a vida do próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o jumento que agora aqui aparece era o, vamos dizer, o caminhão. Se o boi era o trator para ajudar no plantio da lavoura, o jumento era um caminhãozinho para fazer essa lavoura se deslocar depois dela colhida. Então botava nas costas do jumento e levava para a cidade para vender. Se alguém cobiçasse o jumento, se apropriasse do jumento, pronto. Mesmo que tivesse lavoura, essa lavoura não podia ser escoada para o local devido para ser vendido. Então Deus proíbe também cobiçar o jumento do próximo. E Deus aqui fecha a porta de forma assim bem contundente. Coisa alguma do próximo. Não pode cobiçar. Nada. Glória a Deus. Nada. Em Êxodo capítulo 20, verso 17, não aparece o campo do próximo. Mas em Deuteronômio 5, 21, que é a repetição dos 10 mandamentos, aí é acrescentado o campo do próximo. O campo, um local onde ele plantava a sua lavoura para colher. Se cobiçasse o campo e se apropriasse dele, pronto, o cidadão ia viver de forma miserável, na extrema pobreza. Então Deus proíbe isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O campo do próximo. E aqui a gente pode trazer para a nossa realidade, pensando em muitas coisas no sentido material, não é? Tem coisas que, se nós perdermos, vai nos dar um prejuízo tremendo. Se alguém cobiçar e pôr a mão em cima, vai dar prejuízo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adiante. Vamos ver agora alguns exemplos da Bíblia sobre a cobiça. Nós temos o primeiro. Qual o primeiro? O que é que se diz a respeito de Acã em relação à cobiça? Ele cobiçou objetos amaldiçoados. Por conta dessa cobiça, Acã e sua família foram totalmente destruídos por determinação de Deus. Tudo aquilo que o homem faz em flagrante desobediência ao Senhor, fiquemos certos, terá prejuízo. Haverá prejuízo. Não tenho dúvida disso. Tudo aquilo que fizermos, contrariando a vontade de Deus, já revelada na palavra. Eu sei que é pecado cobiçar a mulher do próximo. Eu sei que é pecado cobiçar o jumento, o boi, o campo, a casa. Mas eu não consigo me controlar e eu vou adiante. Vai terminar em prejuízo. No caso de Acã, ele chegou a perder a sua vida. Ele era um dos valentes de Israel. Era um homem de fibra mesmo. Mas
a cobiça falou mais alto no coração dele do que o seu bom senso. E em razão disso, em virtude disso, ele perdeu a sua reputação, a sua vida, e não somente ele morreu, mas também a sua família foi morta juntamente com ele. Vamos ver um outro exemplo bíblico. O próximo exemplo que nós temos aqui na tela é Davi. Davi cobiçou quem? A mulher de Urias. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versos de 1 a 4. Davi já tinha pelo menos 3 mulheres. E pode, pastor, um homem só ter 3 mulheres? Hoje não, mas nos dias de Davi podia. Não era pecado. Você já ouviu falar no harém do rei, né? Que o rei podia colecionar mulheres. Não era pecado. Apesar de, no Deuteronômio, ter uma proibição a respeito disso. O rei não podia colecionar, o rei não podia ter em quantidade 3 coisas. Uma era cavalos, representava os tanques de guerra da época. Não podia ter isso muito, em grande quantidade. Por que, pastor, não podia ter cavalos em grande quantidade? Os reis de Israel, porque eles deixariam de confiar no Senhor e passariam a confiar na força do cavalo, certo? E lá na frente Davi vai dizer: uns confiam o quê? Em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, confiaremos no Senhor. Uma outra coisa era mulher, que Deus proíbe lá. O rei não podia ter muitas mulheres. Por quê? Deus diz: elas vão desviar o coração do rei. E desvia mesmo. Desvia mesmo. Se for umas mulheres endiabradas que tem por aí fora, desvia. Glória a Deus, o sangue de Jesus tem poder. Amém, irmão? E a mulher endiabrada, né? Veste roupas sensuais, tem trejeitos sensuais, olhares insinuadores. É uma luxúria a vida da mulher, dominada pela luxúria. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi não tinha mulher. Mas Davi, um dia à tarde, levantou-se para dar um passeio na varanda do seu palácio. Aqui eu coloquei ele olhando na varanda. Se o irmão conseguir ajeitar, os irmãos vão ver, né? Foi dar uma olhadinha na varanda do seu palácio e ele viu uma mulher famosa. Diz a Bíblia que a mulher era famosa, era bonita. E quando se diz uma mulher bonita, se pode imaginar que ela tinha todos os traços atrativos aos olhos de um homem, ou para os olhos de um homem, não é? E ela estava se banhando. Do local onde Davi estava, e quando nós pegamos um mapa da cidade de Jerusalém, onde Davi morava, foi ele quem edificou Jerusalém depois que ele tomou-a das mãos dos jebuseus, né? Ele construiu a sua casa lá em cima. Então a casa de Davi tinha uma vista privilegiada para a cidade, que ficava toda embaixo, ao redor da colina onde estava a casa dele. Então ele tinha uma visão privilegiada de toda a cidade, e isso ele não fez apenas para ter uma vista panorâmica da cidade. A ideia aqui era ele, como guerreiro, ter também uma visão de quem vinha de longe, porque o rei era o primeiro que dava comando, ou de ataque, ou de alerta, enfim. E ele, despreocupadamente, saiu para dar uma passeada. Seu pai foi passear na varanda do seu palácio, e ele viu então uma mulher chamada Batseba se banhando nua, uma mulher bonita, e ele não somente a viu, mas ficou parado contemplando aquela mulher. E ele mandou saber quem é aquela mulher. De quem é aquela mulher? Ela é casada? Ela é casada. Ela é casada com um dos seus soldados, um dos seus capitães. Ela é a mulher de Urias, Heteu. Quando nós vamos lá para as genealogias de Crônicas, primeiras Crônicas, nós vamos encontrar Urias como um dos guerreiros de Davi. Ele não era um soldado de só menos importância, não era um soldadozinho raso, como se usa dizer na linguagem militar, não. Ele era um graduado. Glória a Deus, olha aqui. Olha ele aqui olhando, né? Parado, olhando,
Olha aqui por baixo. Você olhar direitinho, você vai ver também aqui por baixo. Glória a Deus, mas não olha muito não, viu? Senão você vai ficar tentado como Davi. Só dá uma olhadinha rápida, se não ver, tá bom. Glória a Deus. Então, ele ficou, é Urias, o Eteu. Manda chamá-lo aqui. Ele não já sabia que era uma mulher casada? Que aquela mulher era de um homem valoroso do seu exército? Por que ele mandou, ou para que ele mandou chamá-lo? Não, alguém pode querer defender Davi e dizer assim, não, eu queria só bater um papinho com ela. Mas você sabia que muitas tragédias na vida matrimonial e moral do homem, especialmente, começa com os tais papinhos, e hoje não precisa estar nem um na frente do outro. Por quê? Porque tem o Facebook e tem outras redes sociais que aproximam as pessoas, de forma que esses papinhos virtuais depois se transformam em casos extraconjugais e dá prejuízo e serviço. Eu tenho tratado de problemas dessa natureza, não muito longe daqui. Eu tenho tratado. Glória a Deus. Então, Davi mandou chamar, bateu um papinho, e desse papinho diz a Bíblia que Davi deitou-se com a Batseba. Ela tinha terminado por aqueles dias o seu ciclo menstrual, estava fértil, biologicamente falando. E quando ele a possuiu, está aqui a historinha dele, essa triste história. Dias depois ela mandou, pelo menos 30 dias depois, quando ela esperou o próximo ciclo menstrual, que ele não veio, então ela chegou a uma conclusão. Não tinha ultrassonografia naquele tempo, nem teste de gravidez. O teste era, a menstruação não vive. Então ela esperou, não veio. Mandou dizer a Davi, olha, eu estou grávida, e o pai é você. Ah, mas eu não pensei nessa, eu não queria isso. Era só uma aventurazinha, era só uma farrazinha. Alguém disse, se você não quer comer o fruto proibido, não ponha o pé no pomar do inimigo. Se você não quer comer o fruto proibido, não ponha os seus pés no pomar do inimigo de Satanás. E Eva sabia que não podia chegar lá onde estava, mas ela foi se aproximando. Ao menos esperou, ela estava lá batendo um papinho com a serpente. Ela chegou no território dele, ou dela, da serpente. Glória a Deus. Foi bem sucedido Davi, irmãos? Foi bem sucedido Davi? Não, Davi não foi bem sucedido. Em razão disso, 2 anos depois, chega a sentença dele. Chega a sentença. Deus é longânimo, Deus é compassivo, mas Ele tem o tempo de encerrar essa sua paciência. Ah, eu estou vivendo uma vida dupla. Eu tenho a minha esposa e tenho a minha amante. Ninguém sabe. Só eu e ela, a amante. Está tudo bem. Deus está sabendo. E Ele está esperando o tempo do arrependimento. Glória a Deus. O tempo do arrependimento. Não, foi só uma vez apenas. Foi só um encontro. Aconteceu uma vez só. E eu não me encontrei mais com ela. Eu não me encontrei mais com ele. Precisa confessar o seu pecado. Glória a Deus. Porque senão depois chega um mensageiro lá. Como chegou para Davi. E ele não trouxe uma mensagem boa para Davi. Ele trouxe uma mensagem de juízo. Ele trouxe uma mensagem de juízo, de sentença, de sofrimento para Davi. Isso aconteceu no capítulo 11, o prejuízo, esse adultério de Davi. Então, lá no capítulo 12,
vem o resultado. Do capítulo 11 para o capítulo 12 são 2 anos. Capítulo 12 vem o prejuízo. Aí passa o capítulo, vem a sentença. Passa o capítulo 13, no capítulo 14 vem a maldição para a vida de Davi. Glória a Deus. Como diz ali? Veja como o Senhor Jesus foi radical. Isso aqui não sou eu que escrevi. Eu transcrevi o que Jesus disse no Sermão da Montanha. Por isso que nós colocamos essa gravura aqui sugestiva do Sermão da Montanha. Qualquer que atentar, olhar numa mulher. Quando um homem olha para uma mulher que chamou a atenção dele, no sentido sensual, sensualidade dela, quando ele olha e fixa o olhar nela, então a imagem daquela mulher é remetida para o seu cérebro, sua mente, e ele passa a fantasiar com aquela mulher que ele nem nunca viu em lugar nenhum. E a partir daí passa a desejá-la, cobiçá-la no seu coração. E Jesus diz que não precisa nem consumar o adultério, porque no coração já isso aconteceu. Já cometeu adultério com ela. Glória a Deus. Se você olha para uma mulher uma vez só, irmão homem, e você desvia o seu olhar dela, aquele primeiro olhar, aquela primeira visão da mulher atrativa, enfim, você olha, mas percebe que aquilo, não, você não deve fixar seus olhos nela, você desvia o seu olhar, conforme diz a Bíblia, então você não pecou, você não cobiçou. Mas se você olhar uma mulher pela primeira vez, olhar pela segunda, olhar a terceira, fixar o olhar nela, então fique certo que você a cobiçou, e em seu coração, conforme a doutrina, o ensino de Jesus, você já cometeu adultério com ela. Então existe o adultério real, é aquele que se consuma numa cama, e existe o adultério mental, é aquele que não aconteceu literalmente numa cama, os dois corpos não se uniram, mas na mente do homem aquilo já aconteceu. De forma até que ele passe a sonhar com aquela mulher. Certo? Não consegue mais orar. Não consegue mais olhar para sua esposa da forma que olhava antes. Por quê? Porque na mente dele está fixada a visão daquela mulher a quem ele cobiçou. Certo? Em razão disso, muitos maridos que se deixam vencer por esse sentimento de cobiça sexual, certo? Vão desenfreadamente em busca da aventura, e muitos casamentos são destruídos por causa de uma ideia fixa na mente. Meu marido é um homem tão decente, eu nunca vi ele dar lugar a ninguém. De repente ele veio aqui com uma história dizendo que não me ama mais e que vai ver com alguém. Não, irmão. Aqui não aconteceu da noite para o dia, não, esse tipo de situação. Isso foi coisa alimentada, meses, semanas, meses, talvez até anos. Alimentada. Certo? Toda esposa precisa ter um pouco de psicologia. O que é que toda esposa precisa ter? Não seja muito boca aberta não, minha irmã. Viu? As vovozinhas e as que são mais novas. Não seja muito boquinha aberta não. Meu marido é uma bênção, uma maravilha. Cuidado, minha irmã. Não seja ciumento. Não seja ciumento. O ciúme é uma miséria na vida de um casal. Mas seja atenta.
Veja quem vive muito próximo do seu marido. Veja quem anda demais na sua casa. Veja quem pede favor exageradamente ao seu marido. Eita, seu fulano, a minha luz queimou, você pode ir lá trocar? Posso não. Tenho medo de levar choque. Não é assim, não? Mas um cabrinho enxerido diz: eu troco tudinho. A senhora não pensa em trocar tudo? Vamos lá trocar tudo agora. E se a mulher intervir: não, deixa esse besteira, eu me seguro, eu me garanto. Garante-se não. Para a questão sexual, não tem homem que se garanta. Não tem homem que se garanta. Se ele tiver o temor a Deus e amar verdadeira a sua esposa, ele vai fugir, conforme diz a Bíblia. Mas se garantir, não. Se garantir, não. Queima a luz da vizinha, ele é chamado, vai lá trocar uma vez, depois uma telha saiu do lugar, ela chama ele de novo, vai lá consertar. Peraí, gente. E aí, mande a esposa bobona, né? Bobona, não é assim? É verdade, sem nenhuma malícia, sem nada. Escuta, irmão, isso que eu estou falando é sério. Sem nenhuma malícia, sem nada. Telefone do marido, toca de manhã, toca de tarde, toca de noite, sempre o mesmo número, sempre a mesma pessoa, a mesma mulher. Você tem que confrontar seu marido, irmão. Ô rapaz, o que é isso aí? Essa mulher se tornou minha sócia? Eu não estou sabendo, eu não constitui sócia não aqui com você. Tem que partir para o ataque, irmão. Glória a Deus, amém? Mas meu marido é velho. E você pensa que carne velha não peca não, é? Eu disciplinei uma irmã com 88 anos. Qual foi o pecado dela? Prostituição. Sim, senhores. A irmãzinha, vovozinha. Pastor, eu quero confessar um pecado. Eu não sei que ela tinha chamado um palavrão, tinha dito uma coisa feia, sei lá. A pessoa de 88 anos. Mas ela, que eu conheci, ela é 88 e o rapaz com quem ela pegou 74. Não, porque eu conheci o senhor, não sei o que e tal. E ela não conta a sua história, eu pensei, sei lá, eu pensei em tudo, menos na fornicação. Pastor, eu pequei, passei uma noite com ele na casa dele. Eu fiquei olhando assim para aquela criatura, eu digo: meu Deus, o que é que eu digo a uma senhora de 88 anos que deu lugar à carne? O que é que eu digo? O que é que eu digo? Não tive muito o que dizer não, a não ser a irmã estar disciplinada. Disciplinada. Mas o pastor Neco conta que quando ele estava em Arapiraca, sendo pastor lá, um irmão veio, um irmão idoso, disse: pastor, eu quero minha disciplina, porque eu pequei. E o pastor pensou que tinha pegado com uma mulher jovem. Com quem o irmão pegou? Eu peguei com a irmã fulana, mais velha do que ele. Então, carne velha é carne, viu, irmão? Carne de qualquer jeito é carne, é ou não é? Não é assim? Carne de qualquer jeito é carne. Então ninguém se garante em se tratando de tentação sexual. A Bíblia diz: fugir da prostituição. Por que a Bíblia não diz assim? Enfrenta a prostituição. Por que ela não diz isso? Por quê? Porque o ser humano, ele tem condições de resistir, de vencer todo o pecado com uma certa facilidade. Mas a prostituição, ela apela para os 5 sentidos do ser humano. Ela apela para os olhos, ela apela para os ouvidos, ela apela para o tato, ela apela para o olfato, e ela apela para o paladar. Ela envolve os 5 sentidos. Mas ela domina.
domina. E não tem ninguém bom, não tem ninguém bom nessa matéria. A Bíblia diz: fuja da prostituição, bate em retirada. E se alguém me chamar de frouxo, é melhor que ele chame de frouxo, de mole, do que depois de chamar de um homem desmoralizado, de um homem sem prestígio algum. Glória a Deus. Vamos adiante. Porque esses assuntos, irmãos, eles puxam outros assuntos. Acabe também desejou a vinha de Nabote, cobiçou. Ele até adoeceu. Você acredita, irmão? Por causa da vinha que ele tentou tomar de Nabote e Nabote não cedeu, ele adoeceu. Adoeceu. E chegou a se mancomunar com sua esposa Jezabel e consentindo na morte de Nabote. Um homem de Deus, um homem temente a Deus, era Nabote. E mandaram matar Nabote. Eu não disse aqui no início da minha mensagem que a cobiça leva as pessoas até a tirar a vida dos seus semelhantes, para se apropriar do bem que era daquela criatura que morreu, certo? Então ele mandou matar, juntamente com Jezabel, mandaram matar Nabote. Ok, Nabote morreu. Ele era o rei, Acabe. Se apoderou da vinha, ficou feliz. Depois chegou Elias com uma mensagem dura, disse: onde o sangue de Nabote foi derramado, o seu também será. Deus não deixa passar nada desapercebido aos olhos dele. Amém? Vamos adiante. Glória a Deus. Outro caso de cobiça. Geazi ou Geazi cobiçou os presentes de Naamã. Naamã foi um general do exército da Síria, que se tornou leproso e foi a Israel buscar socorro do profeta Eliseu. Eliseu manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele mergulha. Ele havia levado os seus camelos cheios de prata e ouro, de presentes para o profeta, mas o profeta recusou-se receber aqueles presentes. Ele foi curado, voltou para o seu reino, para o seu país, com os presentes de volta. Geazi estava à parte. Ele era o secretário de Eliseu, usando a linguagem nossa. E viu muito bem, viu e ouviu quando Eliseu dispensou os presentes. Só foi Naamã se afastar, seguiu o caminho, que Geazi esperou um momentinho e correu atrás dele, atrás de Naamã. Quando Naamã viu Geazi se aproximando, parou, desceu do carro, da carruagem, e perguntou o que é que houve. Aí ele veio com uma mentira. Ele disse assim: não, que chegaram agora 2 filhos dos profetas da montanha do Gileade, e o homem de Deus, Eliseu, mandou vir buscar uns presentinhos para dar a eles. Mentira, irmão. Mentira. E o general deu 2 peças de prata, umas mudas de roupa, e ele voltou. Quando chegou em casa, escondeu, e entrou assobiando, estou tranquilo. Quando chegou diante de Eliseu lhe perguntou: por onde andaste, Geazi? Não, o servo não foi em nenhuma parte, não. Não foi, Geazi. Eu te acompanhei. Você foi buscar presentes do general. E esse não é o tempo de nós recebermos presente da Síria, porque a Síria estava em guerra com Israel. E receber presente dos inimigos de Israel não ficava bem com o profeta de Deus. Por isso que ele não recebeu. Certo? Ele fez o bem ao inimigo do seu povo, todavia não aceitou o presente que ele quis dar. Então Geazi disse: eu recebi, tá? A lepra de Naamã vai passar para você, Geazi. E na hora ele ficou leproso. Veja, irmão, o que é que dá cobiça? Sempre dá prejuízo. Glória a Deus. Vamos mais adiante. Tiago escreveu: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Mas não alcança mesmo. Cobiça não leva ninguém a lugar algum. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Glória a Deus. Poderíamos comentar, mas o tempo já se foi.
Paulo escrevendo a Timóteo, falando sobre essa questão da cobiça, ele diz: tendo porém sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Amém, irmão? Glória a Deus. Essa teologia de Paulo não dá para muita gente não, né? Tendo porém sustento, a comida, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os guarda-roupas são estufados de tanta coxa, de tanto não sei o que e tal, e compra mais, e recebe mais, aquela coisa toda. Glória a Deus. Mas os que querem ser ricos, caem em quê? Caem em quê? Em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Se desvia mesmo, a cobiça desvia. Porque o crente não tem determinadas coisas, começa a cobiçar as coisas dos ímpios. Começa a cobiçar as coisas dos ímpios. Chega o carnaval, ele fica cobiçando a fantasia, o baile, a bebedeira, isso aqui. Termina se desviando mesmo, não tem para onde. Glória a Deus. Olha aí o conselho de Salomão. Digo, o pedido que ele fez a Deus: Salomão, filho de Davi, não me des a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada. Então, Senhor, nem me dê ser rico, nem me dê ser pobre, me dê apenas o meu pão cotidiano, porque tudo nessa terra vai ficar. Fica ou não fica, irmão? Quando nós partimos, fica assim, irmão. O homem mais rico que houve em um passado recente morava nos Estados Unidos. Era o homem mais rico da terra. Não está com muitos anos não. E ele fez um pedido à sua família: quando eu morrer, façam 2 buracos nos lados, nas laterais do meu caixão. E alguém perguntou para quê? Ele disse: para vocês botarem minhas mãos do lado de fora, que eu quero que as pessoas que vão para o meu enterro vejam que eu não estou levando nada do que eu consegui neste mundo. Entendeu, irmão? Então, tendo que comer, tendo que vestir, está bom demais. Amém? Amém? Glória a Deus. Pelo menos o ladrão não vai querer lhe assaltar. E concluindo, amados irmãos, Paulo diz: já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você aprender a se contentar, então você não vai cobiçar o que você já tem, você não vai cobiçar o que é dos outros. Se contente com sua esposa, se contente com seu marido, se contente com a sua casa, com seus móveis, certo? Glória a Deus. Tem pessoas que têm uma besteira: não, tem que comprar móvel novo, que é para ficar em pé de igualdade com o vizinho. Chegar às vezes: não, na minha casa quem quiser ir lá, agora vai usar o que eu uso. Não tem problema não. Glória a Deus. Meu sofá lá está meio feio. Já estou dizendo, se alguém quiser ir lá ver, está feio meu sofá. Está legal não. Os irmãos estavam lá me visitando, viram. Mas não estou nem aí. Está dando para eu me sentar. A Elisiane também é conformada como eu. Porque tem mulher que bota a faca no pescoço do marido. Compra, que Dona Terezinha aqui do lado comprou. Compra o pobre do marido. Compra para ter o luxo, o prazer de satisfazer a cobiça. Fique de pé em nome do Senhor. Glória a Deus. Você louva a Deus pelo estudo dos 10 mandamentos? Amém. Muita coisa nós aprendemos. Você já pode ter o direito, você já tem o direito, aliás, de dizer a qualquer pessoa: eu conheço os 10 mandamentos. Amém? O próximo estudo vai ser um estudo seriado também, mas vai ser totalmente diferente desse. E vai ser um estudo maravilhoso. Vai ser um estudo que eu tenho certeza que vocês nunca viram mesmo, em lugar nenhum desse mundo. Tenho certeza, certo?